Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 20. Marcos capítulo 15, versículo 20. Como há pouco dissemos no início do culto, hoje queremos seguir os passos de Jesus e olhar para aquilo que estava a acontecer há 2000 anos atrás, no dia de hoje, e também depois na crucificação e na morte de Jesus no dia seguinte, na sexta-feira. Vamos ler então aqui Marcos 15, versículo 20, diz: E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar de caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que te roubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, deixa agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que trazido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre e, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. 25 anos depois deste acontecimento, da crucificação e da morte de Jesus, Marcos, o escritor, faz então esta descrição no Evangelho que ele escreveu, o Evangelho de Marcos. E por isso vamos hoje meditar sobre a crucificação e a morte de Jesus e qual é o propósito, o objetivo e o significado desse acontecimento. Se nós vimos aqui, vemos que Marcos descreve a crucificação e a morte de Jesus com simplicidade, procura a cada passo mostrar o cumprimento das profecias das Escrituras do Antigo Testamento e com alguns detalhes que mostram a brutalidade da humilhação de Jesus. E porquê? Porque é que isto assim está escrito? Por forma a nós podemos compreender o significado da crucificação. E esse é que é o tema importante, nós precisamos de olhar para este acontecimento e perceber, afinal, o que é que isso significa? O que é que significa a crucificação? E, de facto, o Evangelho de Marcos, aqui neste trecho,
mostra que a ênfase recai sobre o significado da morte de Jesus. O que é que a justiça do Deus Santo exige? Porque isso é o que verdadeiramente está a acontecer e isso é que realmente é importante. Ou seja, a exigência de Deus, o propósito de Deus. Porque se não olharmos para a morte, a crucificação de Jesus desta forma, ela é igual a qualquer uma das crucificações, das muitas, dos milhares que foram crucificados cruelmente pelos romanos. Então é daí a pergunta que nós devemos fazer. Sabes qual é o verdadeiro significado da crucificação de Jesus? Quando olhamos procurando ver essa imagem, o que é que estava a acontecer? Já aplicaste este significado da cruz de Cristo à tua própria vida pessoal? Será que estás disposto hoje a olhar para o Senhor Jesus Cristo e confiar nele? Entregar a Cristo a tua vida, a caíres aos pés dele em adoração, em agradecimento por aquilo que ele fez por ti na cruz. Se nós não compreendemos aquilo que estava a ocorrer, como é que podemos agradecer? Nós agradecemos algo que nós compreendemos, a que damos valor. Por isso precisamos de conhecer o que é que estava a acontecer. E Deus dá hoje mesmo, a oportunidade para aquele que ouve a palavra de Deus, para que a aceite, confie nela e poder alcançar de Deus a salvação. E o versículo 20 mostra-nos a decisão que houve, a decisão dos homens para, depois do julgamento, para crucificarem Jesus. E há um grupo de soldados, diz aí, que o levaram para fora a fim de o crucificarem. Normalmente o condenado levava a viga horizontal da cruz e neste caso sabemos que Jesus, depois, no decorrer do julgamento, foi muito maltratado pelos romanos e por causa dessa brutalidade dos maus tratos, do açoitamento, Jesus ficou fisicamente impossibilitado de transportar essa viga horizontal da cruz. E por isso os soldados obrigam aqui uma pessoa que passava, no século XXI, que se chama Simão, para que levasse a cruz de Cristo até ao lugar da crucificação. E quando chegam a esse lugar, eles oferecem a Jesus, versículo 21, versículo 23, vinho com mirra, mas Jesus recusa essa bebida. O objetivo da mirra era como se fosse uma anestesia, era para possibilitar que a pessoa ficasse quase que anestesiada e assim não ter a dor tão cruel da crucificação. Mas vemos aqui que Jesus não aceitou isso, porque na sua entrega ao Pai neste sacrifício, o Senhor Jesus queria estar absolutamente consciente, porque o cálice que ele queria beber era outro, era o de oferecer a sua vida para a nossa salvação. E por isso ele recusa aquela bebida, porque é estar consciente, lúcido. Depois é realmente preciso saber e compreender que a cruz, a morte de Cristo na cruz, não era para nós. Era um sacrifício para Deus, para o Pai. O que estava ali a acontecer era a oferta de um sacrifício a Deus para a salvação, para pagar a culpa do pecado do mundo, do homem
pecador. Esse pecado que separa o pecador de Deus. É isso que nós temos que entender. O que estava a acontecer ali era um sacrifício, era uma morte sacrificial. E aí, a partir do versículo 24, nós podemos ver melhor a dimensão e a realidade dos sofrimentos de Jesus. Diz, havendo crucificado, aquilo que vai acontecer é o cumprimento de profecias, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e o crucificaram. Indica a hora em que isso foi feito, a hora terceira eram 9 horas da manhã, e Marcos, o evangelista, não enfatiza muito os aspectos da intensa agonia física e da profunda humilhação que Jesus sofreu, dizendo aí de uma maneira muito breve e simples, havendo crucificado. Havendo crucificado. Aqui, como nós sabemos, esta morte era horrível porque as pessoas não morriam de imediato, levavam muitas horas naquela agonia, às vezes dias, e o Senhor Jesus realmente foi crucificado às 9 da manhã, e, versículo 25, e morreu à hora nona. À hora nona. O Senhor Jesus teve até às 3 horas da tarde, das 9 da manhã até às 3 horas da tarde, versículo 34, diz, e à hora nona Jesus clamou, e é quando o Senhor vai morrer, esteve 6 longas horas num sofrimento físico indescritível. E enquanto o Senhor agonizava fisicamente na cruz, esse sofrimento foi intensificado pelo vazar do ódio, pelos insultos, pela zombaria completa e contínua que Jesus teve de ouvir e de suportar do alto da cruz. Isso aconteceu por parte de vários espectadores. Diz ali o versículo 29, os que passavam blasfemavam dele. Isto era uma humilhação, uma zombaria para o Senhor Jesus Cristo. Os que passavam, aí está a falar do povo comum, as pessoas que foram assistir ao espetáculo, mas também da parte dos, versículo 31, das autoridades judaicas. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes com os escribas. Diz o versículo 31, zombando do Senhor Jesus. Versículo 29, também os outros crucificados ao lado dele, versículo 29, versículo 31, desculpem, até do 29 até ao versículo 32, fala das pessoas que ali zombavam do Senhor Jesus Cristo. Também os outros que estavam crucificados com ele, diz o fim do versículo 32, o injuriavam. Portanto, divertiram-se escarnecendo e ridicularizando a aparente impotência de Jesus para se salvar a si mesmo. Depois ali atribuem-lhe no versículo 32, na zombaria preferem verdades. O Cristo, o Rei de Israel. Atribuem a Jesus este título em zombaria, portanto em descrença, mas que são uma verdade. Depois, versículo 24, o escritor Marcos começa aí a recordar o cumprimento das profecias bíblicas. Versículo 24, repartiram as suas vestes, é uma citação do Salmo 22, 18, escrito 1000 anos antes. O versículo 28, os malfeitores, cita o profeta Isaías, que escreveu 700 anos antes. O versículo 29, o blasfemar, o zombar, o menear a cabeça,
É uma citação também do Salmo 22, versículo 7. Portanto, tal foi a intensa agonia, que foi real, foi física, humilhação profunda que Jesus sofreu. Este foi o cálice, como ele disse, o cálice que Jesus bebeu. E porquê? Tudo isto porquê? Para a nossa salvação, para ser o nosso Salvador, como iremos ver um pouco melhor mais à frente. A vida sem pecado de Jesus era importante, porque ele era Deus. Mas não era suficiente, a vida sem pecado de Jesus não era suficiente para nos salvar. Porque se Jesus tivesse vindo ao mundo e tivesse vivido uma vida como viveu, impecável, santa, sem nenhum pecado, então não teria sido necessário ir à cruz. Mas não foi suficiente para nos salvar. E de facto o Hebreus capítulo 5 versículo 8 diz que foi por aquilo que padeceu, diz lá, por aquilo que padeceu, a sua morte, isso sim é que fez dele o nosso Salvador. Esse é que foi o preço elevado, necessário, o seu padecimento e a sua morte na cruz. Conforme bem descreveu o profeta Isaías no capítulo 53. Portanto, aqui vimos, em primeiro lugar, a dimensão e a realidade dos sofrimentos de Jesus. Depois temos a sua morte, que vai ser descrita aí a partir do versículo 33. Diz que a partir do meio-dia, versículo 33, hora sexta, do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Portanto, o mundo vai escurecer em trevas durante 3 horas. Diz que cobriu toda a terra até a altura em que Jesus morreu, às 3 horas da tarde, que é o momento da morte de Jesus. E que trevas são estas? Porque é que a Escritura aqui fala que caíram trevas sobre o mundo a partir do meio-dia? Essas trevas fazem-nos recordar uma das pragas do Egito. Uma delas também foi a praga das trevas, que ocorreu antes de Deus libertar a nação de Israel. E, de facto, vemos isso em Êxodo capítulo 10, versículo 21. E agora também se estava a aproximar, com a vinda das trevas, aproximava-se cada vez mais a hora do julgamento de Deus e da libertação que Deus tinha para toda a humanidade. Jesus veio destruir as obras do diabo e o poder das trevas. E embora pareça, olhando que Cristo foi derrotado, porque foi pelos homens, foi preso, julgado, maltratado e crucificado, pareça que ele foi derrotado na cruz, na verdade, na cruz é que Jesus mostra a sua maior força. Porque ele morre pela humanidade, ele derrota as forças das trevas e o poder satânico para salvar homens e mulheres do domínio e das consequências do pecado e do poder de Satanás. Porque Colossenses 1,13, Paulo escreve assim aos Colossenses, diz que Jesus nos tirou, vejam, da potestade, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, o Pai, Deus, pela cruz de Cristo, tirou-nos do poder das trevas e levou-nos, transportou-nos para uma posição diferente, para o reino do Filho do seu amor. Pensemos bem nisto, irmãos. Então, estas trevas que caíram sobre o mundo são visíveis, são claras, e a luta de Jesus contra elas é audível, porque o Senhor vai gritar com grande voz, nessa ocasião em que as trevas caíram, no versículo 34, à hora nona,
Jesus exclamou com grande voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então Deus lançou todo o pecado do mundo na pessoa do seu Filho Jesus. E naquela hora, Jesus estava feito pecado. E Deus estava ali a castigar em Jesus a nossa culpa, do mundo inteiro. Portanto, há aqui uma citação do Salmo 22, versículo 1, que Jesus usou nesta luta final, próximo da sua morte, cumprindo as Escrituras. Geralmente os crucificados ficavam muitas horas na cruz e às vezes dias, mas a morte de Jesus não era uma morte qualquer. Não era uma morte qualquer. Não era uma morte típica por crucificação. Aquilo que estava a ocorrer era um sacrifício. Jesus era uma oferta sacrificial de Jesus para com o Pai. E por isso Jesus não passou lá mais do que o tempo necessário. Porque, cumprindo-se o plano de Deus, ao cabo de 6 horas, quando o Senhor Jesus quis, quando Ele compreendeu que a salvação estava alcançada, versículo 37, lemos: Jesus, dando um grande brado, expirou. E isto não era a morte normal de um homem que estava exausto e que não podia mais. Era uma morte sacrificial. Não há qualquer derrota, mas sim uma força incrível. Naquele grito de Jesus, diz aí, um grande brado. Ou seja, Jesus exausto, esgotado pela perda de sangue, por tudo aquilo que fisicamente suportou, a sua morte não foi de fraqueza. Porque ele deu um grito enorme para que todo o mundo pudesse ouvir que ele tinha cumprido o plano da salvação. E a partir da hora 9, ou seja, da hora em que o Senhor Jesus morre, então as trevas, quando o Senhor Jesus morre, as trevas cessam, acabam no momento, o que mostra que tudo tinha a ver com o que estava a acontecer. Porque com a morte de Jesus ele quebra e derrota o poder das trevas que caíram sobre o mundo. E este é um grito vitorioso de Jesus que ganhou a nossa salvação. Em João 19:30 nós lemos que Jesus diz: está consumado, está cumprido, está completo o plano da salvação do Senhor. Então vimos aqui os sofrimentos e a morte de Jesus e agora vamos procurar ver a natureza dos sofrimentos e da morte de Jesus. Porquê? E aqui queremos falar de 2 palavras importantes bíblicas. Uma delas é expiação e a outra é substituição. O que é importante para nós? É sabermos porque é que Jesus sofreu e morreu. Jesus não foi julgado e não morreu por qualquer erro que ele tivesse cometido. Ou uma multidão de pecados, nada. Mas pelos nossos pecados. Aquele sacrifício era um sacrifício expiatório, representativo, um sacrifício de substituição. Então, o primeiro aspecto, um sacrifício expiatório. O que é a expiação? Essa palavra bíblica. A expiação é vamos dizer, um processo em que 2 partes estão separadas por algum problema e algo vai ser feito para que elas se juntem. E por causa do pecado do homem, perante o Deus que é santo e que é justo, o homem está separado completamente de Deus. E não há maneira nenhuma de resolver essa situação
perante o Deus Santo e Justo. A palavra de Deus diz no Salmo 14, versículo 3: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Esta é a opinião de Deus sobre nós, sobre o nosso pecado. Também, 1 Reis 8,46 diz: não há homem que não peque. Todos nós somos pecadores e estamos separados longe da glória de Deus. Mas no seu grande amor, Deus proporcionou, Deus preparou, Deus arranjou um caminho de reconciliação com Ele, para nós podermos ir para Ele. E isso foi pela obra de Cristo, em que, pela cruz de Cristo, os pecadores vão ser levados a uma aproximação, a uma relação íntima com Deus. Então a expiação é o sacrifício de Cristo que vai cobrir o nosso pecado. O sacrifício de Jesus que nos vai reconciliar com Deus, com o Pai. E isso traz-nos a salvação. E de facto Romanos 5,10 diz que quando nós éramos inimigos, estávamos debaixo do juízo e da culpa, diz, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Nós fomos reconciliados com Deus não foi pela vida perfeita de Jesus, por nada, diz, pela morte, era necessária a morte. É a morte que nos reconciliou, que nos reconcilia com Deus, diz Romanos 5,10. Então a expiação é esse ato que vem do amor de Deus. Como diz Romanos 5,8 também, que diz, Deus prova o seu amor para conosco. Como é que Ele prova o seu amor para conosco? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós mostramos o amor a alguém porque essa pessoa é bondosa para connosco, faz coisas boas e é agradável e é simpática, isso é a coisa mais simples. Mas aqui diz a palavra de Deus. Deus mostrou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. E apenas lendo a palavra de Deus nós podemos compreender qual é a atitude de Deus para com o pecado, a transgressão das suas leis. Não há hipótese de nós podermos estar com Deus. E mesmo assim Deus provou o seu amor mandando-nos o seu Filho. E agora queria ver brevemente que aquilo que estava a acontecer era para Deus. E vamos ver então que era necessário que o sangue de Cristo fosse derramado do seu corpo para a nossa salvação. Então aquele sacrifício na cruz era para Deus e o sangue que Jesus derramou, sangue verdadeiro, real, era para Deus. Nós olhamos para a cruz e podíamos estar a ver o sangue de Jesus como a multidão viu, os apóstolos que lá estavam, as mulheres. Não se consegue compreender. Não conseguimos compreender, mas Deus exigia isso. Porque vejam como é que a palavra de Deus nos mostra que o sangue é para Deus. É o meio expiatório. É a forma única que Deus tem para cobrir, para tapar, para que o nosso pecado seja perdoado. Porque Hebreus 9:22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, não há perdão, não há clemência do pecado, sem derramamento de sangue. Então vejam, por exemplo, na primeira Páscoa, em Êxodo capítulo 12, versículo 13, vemos assim, em que Deus mandou sacrificar um animal, um cordeiro, ou um cabrito, na celebração da primeira Páscoa ainda no Egito. E aquele sangue do animal vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito.
Então, vendo eu o sangue. O sangue é para Deus. Mateus 26, 28. Jesus diz com os seus apóstolos: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Apenas o sangue que resultou da crucificação e da morte de Jesus, Deus, com esse sangue, vai cobrir, vai remir o nosso pecado. Ou, por exemplo, Romanos 5, versículos 8 e 9, diz: mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Apenas o sangue de Jesus esmorece a ira de Deus sobre o pecado. Ou Efésios 1:7. Em quem temos a redenção, quer dizer, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, a clemência, o perdão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou mais 2 versículos, tinha aqui 14, mas não precisamos de 14. Há muitos mais. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E Apocalipse 5:9, que é uma visão da glória celestial. Cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, o significado da morte de Jesus, da cruz, do sangue. Expiação. Segundo aspecto, Jesus foi o nosso representante. Quando diz ele morreu por nós, quer dizer, Jesus morreu especificamente por nós, identificou-se connosco. Era o nosso substituto enquanto ele estava pendurado na cruz. Era eu, eras tu, era o mundo todo. Foi por nós. Morreu em nosso lugar. Paulo diz isso bem em 2 Coríntios 5,14. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, então todos morreram. Por isso é que ele é o Salvador do mundo. Então é o nosso representante e o nosso substituto, porque ele também é o nosso advogado junto do Pai. Portanto, tudo isto prepara-nos para nós entendermos a crucificação e aceitarmos a morte de Jesus como um resgate. Ele resgatou-nos da condenação. Ele pagou o preço da redenção, da nossa libertação, foi oferecido por nós. Jesus disse em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate. Resgate. Alguém que está preso e vai lá pagar um resgate para o libertar. Como lemos há pouco, Isaías, é um trecho que entra fundo no nosso coração. Verdadeiramente. Então o que é que aconteceu? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas ele foi ferido pelas nossas, vejam, as nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo, era um castigo ali, a cruz é um castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E por isso fez trevas. Deus fez cair sobre ele o pecado do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por isso, resumindo, o castigo que nos estava reservado por causa do nosso pecado, essa maldição, como diz Gálatas 3:13, tudo isso foi lançado em cima de Jesus, na cruz. Ele levou sobre si
o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro, sobre Jesus. Então Jesus foi castigado para que tu, crente, tu se creres, não sejas castigado. Ele é o nosso representante, o nosso poderoso libertador, o nosso substituto, o nosso salvador. Então pensemos agora nisto, irmãos. Foi Jesus condenado apesar de inocente? Foi? Foi. Para que nós fôssemos absolvidos, sendo culpados. Jesus usou uma coroa de espinhos. Sim, usou. Para que nós pudéssemos ter uma coroa de glória. Jesus foi, de uma forma humilhante, despido das suas roupas. Foi. Para que nós fôssemos vestidos de justiça resplandecente eternamente. Jesus foi gozado, foi desprezado, foi ridicularizado, foi para que nós fôssemos honrados e abençoados com Ele eternamente. Jesus foi ali tido e achado como um transgressor e um malfeitor. Sim, para que nós fôssemos reconhecidos inocentes, justificados de todo o pecado. Jesus foi acusado de não se pode salvar. Olha, não se salvou os outros, não se pode salvar a si mesmo. Sim, ele podia, mas não se salvou a si mesmo para nos poder salvar eternamente. Jesus morreu da pior e da mais terrível das mortes. Sim, para que tu que crês, não suportes o pranto e o ranger de dentes do fogo do inferno eternamente, mas que possas viver para sempre exaltado na maior glória celestial por causa da cruz e do sangue de Jesus. Ele é o nosso substituto. Ele fez a expiação. Ele é o nosso representante. Em conclusão, irmãos, Marcos quer levar-nos aqui para nós compreendermos o verdadeiro significado da morte de Jesus. E de facto a morte de Jesus começou logo a produzir efeitos. Ele acabou de morrer e nós lemos lá no versículo 39, depois dele morrer, de clamar, entregar a sua vida e das trevas cessarem, que duraram 3 horas, o centurião que estava de fronte dele, vendo que assim clamando e expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Foi salvo. A morte de Jesus leva logo ali aquele homem a crer nele como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. Um dos crucificados ao lado de Jesus, quando o Senhor Jesus estava prestes a entregar, a dar a sua vida, no último instante, arrepende-se e crê em Jesus. Crê nele. E Jesus diz-lhe ali em Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Arrependimento. Portanto, irmãos, afirmar que Jesus foi crucificado, dizer, Jesus morreu na cruz, isso não precisa de fé nenhuma. Isso é um facto histórico. Há milhares de quadros com a crucificação de Jesus. Mas reconhecer e confiar que a cruz é que significa, mas isso quer dizer que ele morreu em meu lugar, pelos meus pecados. Então isso sim, é uma confissão de que a pessoa é pecadora e que crê e confia nele, em Jesus, como o Filho de Deus, e que crê e confia que aquela morte foi uma morte expiatória, redentora,
Salvador. Que Ele era o seu substituto, que deu a sua vida, que levou sobre Ele mesmo, no seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, como diz 1 Pedro 2,24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Era o que estava a acontecer ali. Jesus a levar sob o seu corpo, naquele madeiro, os nossos pecados. E é só esta confissão de arrependimento, de fé, de confiança, que vai permitir que homens e mulheres do mundo inteiro, em todas as eras, sejam salvos, sejam perdoados, sejam lavados no sangue de Jesus e tenham a vida eterna. É preciso confiar nisto. É preciso fazer esta confissão. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. É necessário crer assim e compreender o significado e o propósito da cruz de Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E obrigado pelo seu grande amor. Amém.